Olá, senhores estudantes, dando continuidade à análise dos problemas do livro do David Griffith de Mecânica Quântica, temos aqui o problema 2.22. Ele fala aqui o pacote de onda gaussiana, que é um problema envolvendo o pacote de onda gaussiana. Né? Então ele fala, uma partícula livre tem como função de onda inicial, tá aqui, psi de x de t igual a zero, para função de onda para uma única dimensão, igual a vezes e elevado a menos ax ao quadrado. Ok? Ele fala em que A, que é uma gaussiana de fato, né? Em que Azão e Azinho são constantes, E A é real e positivo. Ó, né? Então, o Azinho é real e ela é positiva além disso. O item A pergunta, ele quer que normalize a função de onda e o item B quer que calcule a função de onda evoluindo no tempo, né? Dica, né? Pode-se lidar com integral de forma, aí ele dá uma dica aqui, integral de menos infinito a mais infinito, dessa quantidade e elevado a menos a vezes x ao quadrado mais bx dx. Né? Completando o quadrado, né? Se a gente completar o quadrado nesse expoente, né? Ele está mostrando que você pode definir um tal de y como sendo igual a raiz quadrada de a, que multiplica x mais b sobre 2 vezes a. E aí, observa que, fazendo essa definição, né, então você tem lá agora que a quantidade vai ser ax ao quadrado mais bx, igual a y quadrado menos b quadrado sobre 4a. E aí, a resposta aqui, então, ficaria que a função de onda em função da posição e do tempo fica igual a 2a sobre π, elevado a 1 quarto, né, raiz a quarta disso, vezes e elevado a menos ax ao quadrado sobre a quantidade 1 mais 2i acortado a t sobre m. E isso ainda sobre essa mesma quantidade que está aqui, né? Que é 1 mais 2 vezes i cortado a vezes t sobre m. Ok? Então ele dá essa dica aí para o item B. E no item C ele quer que calcule o módulo de psi de xt ao quadrado. Né? Então é aqui psi maiúsculo, tá? E ele dê a sua resposta em termos da quantidade que ele apresenta aqui, que é W igual a raiz quadrada de A sobre 1 mais 2h cortado AT sobre M ao quadrado. É a maneira como ele quer a resposta no item B, por exemplo. Né? Então é isso que ele quer. Depois ele quer que esboce o gráfico da densidade de probabilidade desse sistema como uma função de x em t igual a zero. E novamente para t bastante grande, que é uma análise qualitativa. Né? Qualitativamente, né, nós temos aqui e o que acontece com a densidade de probabilidade no decorrer do tempo. É isso que ele quer saber. E no D ele quer que calcule o valor esperado da posição, do momento, valor esperado do quadrado da posição, o valor esperado do quadrado do momento, o desvio padrão da posição e do momento. E a resposta parcial, né, ele vai chamar aqui, né, para o valor esperado do quadrado do momento, vai ser AH cortado ao quadrado. Porém, pode ser necessário o uso de um pouco de álgebra para reduzir a forma simples. Vamos ver isso que vai acontecer. E no item E ele fala o princípio da incerteza se mantém válido, né, para todo esse raciocínio que nós fizemos aqui, né? E a que tempo, né, o sistema chega próximo do limite de incerteza. Tá? Não é o sistema está evoluindo no tempo, nem sempre o fenômeno ainda é quântico, né? É pequeno, né? Para você poder atender ao princípio da incerteza. Então vamos lá, essa é a função de onda apresentada. E no caso do TA é apenas normalizar essa função de onda inicial. Então, vejamos aqui. Vamos lá. Então, normalizando a função de onda, integrando em toda a região do espaço para uma única dimensão, a probabilidade total deve ser 1. Aqui está o módulo ao quadrado da constante de normalização a ser determinada nesse cálculo. E aqui temos, então, o módulo de psi quadrado com tempo inicial igual a zero. Então, vai ter lá e elevado a menos 2a x ao quadrado dx. Integral de uma gaussiana para um limite simétrico, um intervalo simétrico de menos infinito a mais infinito. Isso é igual, então aqui módulo de a quadrado está aqui. Integral da gaussiana nessas circunstâncias é igual a raiz quadrada de π dividido por quem multiplica x quadrado a menos do sinal. Está aqui. Raiz quadrada de π sobre quem multiplica x quadrado, que é o 2a, a menos do sinal aqui. Isolando A, portanto, nós temos que A é igual a raiz a quarta da relação 2A sobre π. Ok? Isso atende ao item A. Então, agora a função de onda está normalizada, então ela pode descrever. Primeiro, conseguimos perceber que ela de fato é integrável, tá? Ela é um quadrado integrável e ela está finalmente normalizada. Então, ela descreve uma realidade física acessível. No caso do item B, ele pergunta aqui: calcule a função de onda que evolui no tempo, né, em função da posição e do tempo,
observando essas orientações que ele falou com relação a esse tipo de integral que ocorreu aqui. Então vamos atender a essas dicas que ele deu. Então o item B nos diz aqui integral então, de e elevado a menos a vezes x ao quadrado mais bx dx, que é a função que ele dá a dica. Ele mostra lá para a gente que integral desse tipo você pode fazer a mudança para y, da maneira que foi apresentada lá, escrevendo e elevado a menos y ao quadrado mais b quadrado sobre 4a vezes 1 sobre raiz quadrada de a vezes dy. Então, aí está atender essa relação. Então, esse tipo de integral tem como solução 1 sobre raiz quadrada de a elevado a b quadrado sobre 4m e integral de menos infinito a mais infinito de e elevado a menos y, ou seja, uma gaussiana pura que você está vendo, né? Então, esse truque matemático ajudou a gente a fazer essa relação. Esse truque ele orientou aqui, tá certo? Então, estou aproveitando a dica que o Griffiths deu para a gente, tá ok? Então, aí está igual a... Aí temos lá, integral de uma gaussiana é raiz quadrada de π dividido por quem multiplica a variável da gaussiana, a variável de integração, que no caso é 1, né? Simplesmente 1 aqui. Mas é claro, devolvendo a posteriori quem é, né, os correspondentes, né, valores de A, então temos aqui 1, né? Então simplesmente fica a raiz quadrada de π sobre raiz quadrada de A, tá aqui, vezes e elevado a b quadrado sobre 4 vezes A. E, portanto, então, para atender ao item B, né, porque essa expressão está bem arrumadinha agora, né, temos essa estrutura aqui, então quando aparecer integral desse tipo, eu faço essa devida substituição. Aí o item B está querendo saber, ele quer que calcule a função de onda que evolui no tempo. Então eu vou escrever a função de onda em função da transformada de Fourier. Eu vou ter acesso a essa função de onda que evolui no tempo através da transformada de Fourier sobre essa função aqui, função φ de k, que é a função de onda no espaço dos momentos. Enquanto que essa função original que a gente tinha lá era a função de onda no espaço das configurações. Então isso aqui vai ser igual a 1 sobre raiz quadrada de 2π, é o fator da transformada de Fourier. Aqui está a questão de normalização da função de onda original, que é e elevado a menos ax quadrado. Essa é a função de onda original com a sua questão de normalização aqui. E aqui está o mecanismo da transformada de Fourier, que para o espaço dos momentos envolve multiplicar a função original por e elevado a menos i kx e integrar na variável da função original, que é x. Isso é igual a 1 sobre raiz quadrada de 2π. Aqui a questão de normalização já foi definida no item A, então raiz a quarta de 2a sobre π vezes essa expressão aqui, que é... agora eu vou pegar a informação do item B, né, porque ela permitiu obter essa relação. Raiz quadrada de π sobre a vezes e elevado a menos k quadrado sobre 4a. E aí, essa relação, essa que é a função, né? Porque, veja, quando a gente vai resolvendo aqui no item B, que nós vamos ter que passar por esse tipo de integração, nós temos, então, que a função φ de k atende a essa expressão. Tá vendo? Basta igualar. Que é o que nós estamos fazendo aqui, tá vendo? A função, tá vendo essa exponencial, essa integral é desse tipo aqui, tá? Onde você tem e elevado a alguma coisa vezes x ao quadrado, tá? E elevado a a vezes x ao quadrado, e elevado a menos kx, né? Ou, no caso, e aqui, alguma coisa multiplicando x, tá aqui, tá vendo? Então, a integral é desse tipo. Por isso que deu para escrever aqui, então, 1 sobre raiz quadrada de π, vezes a constante de normalização, vezes essa resolução aqui, né? Tá vendo? Que é a resolução desse tipo de integral. Que fica, então, raiz quadrada de π sobre a vezes e elevado a menos kx, né? No caso B, a menos, com sinal de menos, né? Que é respeitando aqui, fazendo a substituição, né? Por associação, na verdade. Sobre 4a. Igual. Aí fazemos aqui também na integral de uma gaussiana, em função de k. Então, é raiz quadrada, seria, né, a solução, vendo, né? Na verdade, como a integral, desculpa, é em função de x, nós temos aqui, já temos a solução, na verdade, né? Para essa solução em todas, né? A integral já ocorreu por esse procedimento aqui. Né? Então, quando eu falava da gaussiana, era daqui, né? Então, tá aí a solução, no caso, a função de onda. Então, escrita, né, agora, eu precisava dessa transformada de Fourier, a função de onda no espaço dos momentos, para conseguir escrever a função de onda que evolui no tempo, porque aqui tem a evolução temporal, né, para eu englobar, né, essa é a vantagem. Então, veja lá, aqui o fator 1 sobre a quadrada de π, que é a nova transformada de Fourier que eu tenho que escrever, tá? Seria a transformada inversa dessa que ocorreu aqui, e aí ficamos 1 sobre raiz a quarta, né, de 2π vezes a, ok? Porque aqui a gente ajeita, né, essa expressão, esse fator aqui,
é o que apareceu, tá aqui tá apenas transcrito. E aqui a integral vai correr então sobre a função de onda que sofreu a transformada de Fourier, que é e elevado a menos k quadrado sobre 4a, que é o φ, né? Vezes e elevado a i, que multiplica kx menos h cortado, k quadrado, t sobre 2 vezes a massa, tá ok? Em dk, que essa seria a função sofrendo esse tipo de transformação. E aí, ajeitando essa exponencial, o princípio fica e elevado a menos, que multiplica 1 sobre 4a, mais ih cortado t sobre 2m, que multiplica k quadrado, menos ix, que multiplica k. Essa integral do tipo nós também já resolvemos ali, então você cai numa integral do mesmo tipo, né? 1 sobre raiz quadrada de 2π, que vezes raiz a quarta de 2πa, vezes aqui, ó lá, resolvendo esse cálculo aqui, integral envolvendo essa exponencial, ela é do tipo que apareceu aqui na expressão original, tá vendo? Então ficamos então com, ok, aqui, né? Raiz quadrada de π sobre raiz quadrada de quem multiplica, né? A variável de integração, que no caso é k. Quem multiplica k quadrado, né? Quem multiplica k quadrado aqui, né? K quadrado, tá aqui, e essa outra exponencial, ela também está em função. Aqui é aquela exponencial desse tipo aqui, né? Envolvendo desse tipo aqui, raiz quadrada de π sobre a e essa expressão. E aqui simplesmente a gaussiana, que deu para agrupar, né? E aí deu para ver, de fato, essa estrutura aqui, ó, bem bonitinha. Tá? E aí você então tem raiz quadrada de π sobre esse termo aí, que é o termo que está multiplicando k. 1 sobre 4a mais ih cortado t sobre 2 vezes a massa e elevado a menos x quadrado sobre 4, que multiplica 1 sobre 4a mais ih cortado t sobre 2 vezes a massa. Simplificando essa expressão, nós podemos então escrever raiz a quarta de 2a sobre π vezes e elevado a menos ax quadrado sobre 1 mais 2i cortado at sobre m, dividido pelo mesmo termo, tá vendo? Só que com a raiz dentro da raiz, que é 1 mais 2i cortado at sobre m. Então essa estrutura é regular, né, que nós temos no cálculo. Mas aí, pelo menos atende já ao que o item C, B estava procurando, né, que era a função de onda, da função do tempo, em função dessa função φ de k que nós calculamos lá. Então temos essa expressão aqui, já normalizada. Ok? Bem, o item C, né, ele havia perguntado para a gente, ele queria que calcule a densidade de probabilidade da função de onda essa que evolui no tempo, tá, ok? E dê a sua resposta em termos dessa quantidade aqui, que vamos chamar de W, que é o que já apareceu aqui, né, no termo, né, que é o que está aparecendo aqui na própria função. Então vamos lá, vamos escrever então que esse tal W, né, que ele está tratando, né, no caso para responder ao item C, vai ficar lá, né? Se você definir que θ seria igual a 2π, 2h cortado, desculpa, vezes at sobre m, então a densidade de probabilidade dessa função vai ser igual a, né, o módulo, a função vezes o seu complexo conjugado, que vai ficar a raiz quadrada de 2a sobre π, vezes e elevado a menos ax quadrado sobre 1 mais iθ, no caso, vezes e elevado a menos ax quadrado sobre 1 menos iθ, sobre a raiz quadrada de 1 mais iθ vezes 1 menos iθ. Essa estrutura é bem regular, isso que está chamando a atenção. Então, a expressão então é aqui tratada assim, tá vendo? Menos ax quadrado sobre i mais θ, menos a vezes x quadrado sobre menos iθ. Quando você faz, né, a multiplicação da racionalização, né? Aí você fica com menos ax quadrado 1 menos iθ mais 1 menos iθ sobre, que é você agrupar esses termos, né? 1 mais iθ vezes 1 menos iθ igual a menos 2a x quadrado sobre 1 mais θ quadrado. A diferença de quadrados é o que você está vendo aqui. Então, módulo de π quadrado, portanto, vai ser igual que a função vezes ela mesma. Então, essa estrutura aparece lá na multiplicação. D da raiz aqui fica a raiz quadrada de 2a sobre π e elevado a menos 2ax quadrado sobre 1 mais θ quadrado sobre 1 mais θ quadrado. Então, aqui, finalmente, você tem o módulo ao quadrado da função de onda, né? Para a gente poder trabalhar ali, né? E a função do exponencial complexa vai dar 1 quando você fizer o produto delas. Ou, né, com definição de W sendo igual a essa quantidade, A sobre 1 mais θ quadrado, que ele pede para fazer, né? Então o módulo π quadrado então, vai ser igual a raiz quadrada de 2 sobre π, o tal do W, vezes e elevado a menos 2W vezes x ao quadrado. Tá vendo? Aí fica com uma cara de gaussiana de novo,
tá? Tô aqui dentro dessa raiz, né? Desculpa, a gaussiana e essa constante à frente dela multiplicando e com esse ômega. Então essa aqui é uma função do tipo ímpar, como vocês podem ver, tá? Porque se ômega fosse ímpar em função de ômega, né? Se fosse em função de ômega, se ômega for trocar o sinal, você tem que aqui é uma função ímpar, ômega, e aqui é uma função par. Daria densidade, mas não é o caso, né? Com T aqui, você crescendo o valor de T, né, no caso, né, você tem que, se você plota o gráfico da função de onda, do módulo da densidade de probabilidade da função de onda, né, da densidade de probabilidade em si, né, você vai obter que, conforme você vai acrescentando o tempo, a função de onda ela vai se planificando, né, essa é a argumento aqui, tá se tornando rasa e plana, tá vendo? Cada vez mais, quando o tempo vai aumentando, tá? Comparado com um tempo curto, né, por pequeno intervalo de tempo, a função de onda ela tem uma densidade, você tem uma densidade de probabilidade grande de encontrar a partícula, enquanto que o tempo passa, a densidade de probabilidade vai diminuindo. Isso faz todo sentido, né? Que imagina um equipamento tentando localizar a posição de uma partícula, né? Num dado instante de tempo. A partícula está se movendo, por se tratar de partícula livre, então quanto mais a partícula se aproxima do local onde você está fazendo a medida, né? Se o ponto de partida tem lá, você tem certeza que passado o tempo, a partícula vai se afastando cada vez mais. Então aí a densidade de probabilidade dela vai diminuindo. Pelo menos é o que acontece com o comportamento dessa partícula para esse experimento que vai ser tratado, que é a partir de uma gaussiana que foi cada vez mais se planificando. Então, é isso que o item C queria que a gente analisasse. Né? Tá aqui, né? Queria que calculasse φ e dê uma resposta em termos de coisa. E também, né, esboce o gráfico da densidade de probabilidade como uma função da posição. E o tempo igual a zero, e novamente para t bastante grande. Tá? Então, são duas densidades de probabilidades que você observou aqui. Okay? Uma para a função de onda inicial, tem uma certa probabilidade de encontrar, e o decorrer do tempo você tem uma outra densidade de probabilidade. Tá? Então, isso que leva você a enxergar que existe uma corrente de probabilidade, que é representado por aquele J que a gente viu no problema 2.20. Então, é esse tipo de coisa, né? Que a partícula muda de posição, de fato, a probabilidade de encontrá-la vai variando. Bem, no item D, ele está querendo saber, ele quer que calcule o valor esperado da posição do momento, o valor esperado do quadrado da posição, o valor esperado do quadrado do momento, o desvio padrão da posição e do momento. Né? Escreva a resposta, a parte da resposta, né, ele está indicando aqui, como já havia comentado, então vamos ver o que ele trata no problema. O valor esperado da posição atende ao que a gente conhece. A gente faz sanduichar o operador, né, posição, no caso, só que como ele é uma função escalar, ele fica aqui à frente, então fica módulo de psi, fica a própria densidade de probabilidade mesmo, né, integrada de menos infinito a mais infinito numa única dimensão, então ficaria igual a zero. Por que a gente sabe? Por se tratar de uma função ímpar. Psi, se a gente for olhar para ele, né, o psi, que é a função de ordem original, já com a transformada de Fourier, porque mesmo quando ela evolui no tempo, deixa eu mostrar aqui, né? Vamos pegar a função da maneira que a gente escreveu ela originalmente. Que ela, aqui, vamos olhar para o φ de k, por exemplo. Não, φ de k, o psi de t. Vamos olhar para a função de onda que a gente obteve psi de xt, que é essa expressão final aqui, ok? Que ficou e elevado a menor. Essa gaussiana é uma função par. Se x trocar sinal, ele continua com a imagem com a mesma função. Aqui são só constantes. E aqui, no denominador, são só constantes. Então, de fato, é uma função par. Então, o quadrado disso também é par. Né? Que, no caso, função par vezes função par também é função par. Ok? Já que se tratou lá de um complexo conjugado. Então, a densidade de probabilidade é uma função par. X é uma função ímpar. Eu troco x por menos x, troco o sinal da resposta. Então, nós temos da imagem, né, da função. Então, o integral de uma função ímpar no intervalo simétrico, de fato, é zero. E o valor esperado do momento linear da partícula vai ser igual à derivada dessa relação aqui. Poderia também fazer esse mesmo procedimento, né? Pegar, sanduichar o operador momento, integrar, mas eu ia acabar revelando a mesma equivalente. Então, isso aqui é um teorema envolvendo, esse aqui está associado ao teorema de Henry Fest quando eu derivo no tempo, né? Se eu fosse calcular aqui. Então, o valor esperado do momento então, é massa vezes derivada do valor esperado da posição no tempo, que também é zero.
valor esperado do quadrado da posição vai ser igual. Então, aí aqui temos que fazer o cálculo mesmo, né? Que vai ser, seria sanduichar, né, a função da posição em função da posição. Tá aqui a posição, o operador ao quadrado, né? Sanduichado, só que como ele é um escalar, pode escrever aqui à frente da função. E aqui está a função de onda e elevado a menos 2w quadrado vezes x quadrado, com aquele w lá fora, raiz quadrada de π de 2 sobre π w, que é a função de onda que nós temos original. Tá, okay? Que veja que é uma função de fato par, como a gente estava vendo lá. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 2π vezes w vezes 1 sobre 4π quadrado, porque aí vem a solução desse tipo de integral, né? Então, se você lembrar, a receitinha que nós temos é integral da variável ao quadrado vezes a própria gaussiana. Isso tem como resposta a raiz quadrada de π dividido por quem multiplica a variável de integração da gaussiana, quem multiplica x quadrado, que é a quantidade, a menos o sinal, né? Que é 2ω ao quadrado. Tá aqui, 2w ao quadrado, né? Só que ainda multiplica por 1 sobre 2 vezes quem multiplica a variável de integração. Então, 2 vezes é 4w quadrado. Tá vendo? Então, essas receitas é... Bom, você só grava isso por treino, né? Então, você não é obrigado a gravar essas informações, né? Mas você pode consultar nas tabelas de integração ou realmente fazer uma vez para ver se de fato é. Então, a gente faz isso nos primeiros problemas, depois com o tempo a gente vai percebendo que isso é uma receita que você pode seguir. E é bem definido, nesse caso, esse tipo de integral. Então isso é igual, né? Fazendo as simplificações aqui, dá para simplificar, deixa eu ver, dá para fazer o π, né? O π dá para simplificar, de fato. 2ω ao quadrado. O ômega sai da raiz, então ele pode simplificar com esse ômega aqui, esse outro ômega. Raiz do quadrado de 2 simplifica com a raiz quadrada de 2, e você de fato tem só 1 sobre 4w quadrado. Então, isso ainda, né, claro, multiplicando, obtendo esse valor aqui, tá certo? Para o valor esperado do quadrado da posição, né? 1 sobre 4w quadrado. E temos aqui, então, e o valor esperado do quadrado do momento vai ser igual a menos, né? No caso, aqui não tem jeito, tem que sanduichar o operador momento, né? Que está ao quadrado. Então fica, aqui teria h cortado sobre i, só que como está ao quadrado, então fica aqui h cortado ao quadrado aqui fora, e i ao quadrado é menos 1. Aí está aqui menos, ok? Na divisão. E aí temos então sanduichado a derivada em função da posição sobre a posição. Aqui a rigor deveria escrever derivada parcial, tá ok? Porque tem a função, depende também do tempo, né? No caso, a função de onda original. E aqui nós temos então que escrever, né, que psi seria igual então a essa relação aqui, né? E b seria uma constante de vezes e elevado a menos bx quadrado, né? Onde b seria igual, então aí, claro, fazendo a devida substituição. Eu estou só dizendo o tipo de função que eu tenho lá, né? Ficaria então raiz a quarta de 2a sobre π vezes 1 sobre raiz quadrada de 1 mais iθ, com b igual a, né? Seria essa quantidade, a sobre 1 mais iθ. Tudo para facilitar, inclusive, a derivação, né? Porque eu vou ter que derivar duas vezes, né? A função de onda em função da posição, derivada parcial aqui em função da posição, então vai ser igual a um tal de b, derivada, a primeira derivada que atuou sobre essa função aqui, desse tipo, dessa estrutura, vai ficar então a derivada do expoente, né? Que vai ser igual a menos 2 bx vezes a própria exponencial. Okay? Isto vai ser igual a menos 2bzinho bzão vezes 1 menos 2bzinho x quadrado, que multiplica e elevado a menos bx ao quadrado. Então, agora sim eu posso estruturar, que eu já tenho a derivada de segunda ordem também, né? Cadê? Aqui, já foi feito a segunda derivada também. Então, a gente vai ter finalmente psi conjugado, a derivada segunda vai ser igual, então, quem é o psi conjugado? É menos 2b sobre, vezes módulo de b ao quadrado, 1 menos 2bx quadrado e elevado a menos, aí b mais o seu complexo conjugado, já está agrupado aqui, tá certo? Vezes x ao quadrado, e já com a resolução da derivada acoplada também. Então, ficaria b mais o seu conjugado, seria igual, então, a... Bom, o b é essa quantidade aqui, que nós estamos definindo ali. A sobre 1 mais iθ, e o seu conjugado é a sobre 1 menos iθ. Que vai ser no final igual a 2 vezes a sobre a diferença de quadrados que nós temos aqui. 1 mais θ ao quadrado, que é igual, no final das contas, ao que a gente definiu lá pelo w, né?
essa fração toda, fica 2w². Okay? Então, tudo isso agrupando. Aí o módulo de b² fica igual a raiz quadrada de 2a sobre π vezes 1 sobre raiz quadrada de 1 mais θ², que é igual a raiz quadrada de 2 sobre π vezes o w, que é essa quantidade aqui. Então, módulo de psi conjugado vezes a derivada de segunda ordem em função da posição de psi vai ser igual a menos 2b, raiz quadrada de 2 sobre π, vezes w, 1 menos 2bx vezes e elevado a menos 2w² vezes x². Tá? E aí, finalmente, para a obtenção do valor esperado do quadrado ao momento, então vai ser igual a 2h² vezes b, né, no caso, raiz quadrada de 2 sobre πw vezes a integral de menos infinito a mais infinito dessa quantidade agora que foi ajeitada aqui. 2 menos 2b 1 menos 2b vezes x² vezes e elevado a menos 2w² vezes x² dx. Olha, vou resolver no final das contas uma integral envolvendo uma gaussiana e também esse aqui. Uma gaussiana pura, né, porque está só vezes 1, e também essa aqui, que são duas soluções que a gente conhece bem, é bem definida. Então ficamos com 2bh², raiz quadrada de 2 sobre π vezes w. Aí vamos, né, fazer. Integral de uma gaussiana vai ser raiz quadrada de π dividido por quem multiplica, no caso, x², que é a quantidade 2ω². Menos, atendendo aqui, raiz quadrada, menos, aí tem as constantes aqui na frente, né, que é 2b vezes integral de menos 2b x², menos 2b está aqui na frente, já deixei, né? Então vai ficar só integral de x² que multiplica essa gaussiana. Vai ter como resposta a raiz quadrada de π dividido por quem multiplica esse x² que está aqui na exponencial, que é o 2ω². E ainda multiplica por 1 sobre duas vezes essa quantidade. Está aqui, 1 sobre 4ω², a menos o sinal. Igual, aí, bom, aqui é a álgebra, né? Fica só 2bh² vezes aqui. O raiz quadrada de π simplifica em todos, né? Então fica só 1 menos b sobre 2w². Né? Mas aqui, essa quantidade de 1 menos b sobre 2w² é igual a 1 menos, aí é só devolver, né? Quem é o w é a sobre 1 mais iθ vezes 1 mais θ² sobre 2a, que vai ser igual a 1 menos, aí simplifica o que dá para simplificar. Aqui é uma diferença de quadrados, né? Então vai só sobrar o conjugado, né? Que é o negativo, sobre 2, igual a 1 mais iθ sobre 2, que, né? 1 menos meio, né? Vai dar meio positivo, tá aqui. E aqui só fica menos iθ mais iθ, tá vendo? Sobre 2 ainda. Igual a sobre 2b. Então, com esse ajeite, né, nós temos que o valor esperado do quadrado no momento vai ser igual a 2bh cortado a sobre 2b, que é igual a simplesmente h cortado vezes o a. Tá? Veja o tamanho e a simplificação que aconteceu aqui. Aí o valor esperado da posição, que vai nos ajudar a obtenção do desvio padrão da posição, que é outra quantidade que ele pergunta para a gente, né? Então veja lá, o valor esperado da posição ainda é simplesmente zero. O valor esperado do quadrado da posição estava aqui, né? Deu como solução para a gente assim, que eu tive que ajeitar aqui, né? Foi, eu fui muito rápido aqui, né? Até aqui. O valor esperado da posição ao quadrado, então é simplesmente essa quantidade, 1 sobre 4ω², w ao quadrado, né? Então, para o desvio padrão, envolvendo uma posição, então fica essa quantidade, simplesmente, a raiz quadrada dela, né? Porque ficaria a raiz quadrada do valor esperado do quadrado da posição menos o valor esperado da posição ao quadrado. E aí lá dá zero, então só sobra 1 sobre 2w. E o desvio padrão do momento linear vai ser igual, então, a raiz quadrada do valor esperado do quadrado do momento, que havia dado essa expressão aqui, raiz h cortado vezes raiz quadrada de a, menos o quadrado do valor esperado do momento linear, que era zero, né? Então, de fato, deu essas quantidades. Ele também pediu para checar, não precisa ter certeza, né? Então, se desvio padrão da posição vezes desvio padrão do momento linear, dá essa quantidade aqui. 1 sobre 2w, que multiplica h cortado vezes raiz quadrada de a, que é igual a h cortado sobre 2 vezes raiz quadrada, quem é o w, né? Ele é 1 mais θ ao quadrado. Essa relação envolvendo w, que vai ser igual a h cortado sobre 2, raiz quadrada de 1 mais 2h cortado at sobre m
ao quadrado. Então, a princípio de certeza tem independência no tempo aqui, tá vendo? E isso tem que ser maior, ou é de fato, né, maior que h cortado sobre 2. Veja, quando o tempo cresce, essa quantidade aqui vai crescendo cada vez mais, tá certo? Então, o mínimo seria o tempo igual a zero. Se o tempo for zero, essa raiz quadrada vai dar 1. Então, o mínimo, que é para o tempo igual a zero, então veja, mesmo quando a função de onda está quando o sistema está no seu estado inicial, você vai atender ao princípio de incerteza, que é essa relação ser igual a h cortado sobre 2 no mínimo. Isso é um mínimo, isso que atende ao princípio da incerteza. E aí, claro que o tempo evoluindo, isso vai sendo atendido ainda, né? Agora, se você escolher um tempo igual a zero, né, aí você tem que o tempo ele está correto, né, para o limite do princípio da incerteza. Ele atende, né, o princípio do limite da incerteza. E para o tempo evoluindo, aí com certeza vai atender, vai ser um valor cada vez maior, tá bom? Então isso atende ao problema 2.22 que a gente tinha que tratar aqui no livro, ok? Então até a próxima.